E aí, galera, tudo certo? Lembra que daquela brincadeira que a gente fez sobre livros não técnicos e o TCC? Pois é, eu levei a brincadeira a sério. E hoje nós vamos falar sobre aquele livro O Milagre da Manhã. Já ouviram falar desse livro? O Milagre da Manhã e o meu TCC. Cara, basicamente esse livro fala sobre como as primeiras horas do dia vão influenciar o restante do seu dia. E eu achei engraçado o livro, ele fala assim, tem pessoas que na hora de sair da cama, né, preferem apertar o soneca, aquele botão soneca do despertador várias vezes. Você é assim? Só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Se pudesse escolher entre ficar na cama e levantar, com certeza escolheriam ficar na cama, né? Então, esse cara fala o seguinte, como acabar de uma vez por todas com o botão soneca? Primeiro, cara, você tem que estabelecer intenções antes de você deitar. Você tem que ter propósito, né? Então, eu vou levantar no outro dia para fazer esse tipo de coisa. No nosso caso, eu vou levantar para poder desenvolver o meu TCC nessa etapa específica. Depois, ele diz, coloca o alarme, cara, do outro lado do seu quarto. Porque quando você faz isso, você coloca o seu corpo em movimento e automaticamente você acorda. E associado a essa dica, ele dá outra para você escovar os dentes. Da mesma forma, o movimento de escovar os dentes vai fazer você acordar. Né? E outra, uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer depois que eu li esse livro, toda vez pela manhã. Beba um copo de água. Segundo esse cara, esse autor, depois de 6 a 8 horas dormindo, você está moderadamente desidratado. Né? Quer dizer, você está 6 a 8 horas sem beber água. E a desidratação provoca cansaço. Então, quer dizer, o seu cansaço não é falta de sono, é falta de água. Né? Então, beba um copo de água pela manhã para se manter hidratado e se livrar do cansaço. E depois, segundo ele, faça exercícios matinais. Né? Então, fazendo esses 5 passos, você se livra do soneca e desperta da cama com um propósito definido e vai mudar completamente o seu dia. E ele dá também, cara, dicas de produtividade. Como é que você faz para ser mais produtivo, ser melhor amanhã do que hoje? E ele diz o seguinte, silêncio intencional pela manhã. Né? Então, a maioria das pessoas acordam falando, né? E ele diz que você deve, então, silenciar, olhar para os seus pensamentos interiores, fazer meditação, uma oração, que seja, mas esses primeiros momentos da manhã que você possa tirar para você, intencionalmente, conversar com você mesmo. Depois, segundo o autor, fazer afirmações, né? Segundo ele, afirmações são ferramentas mais eficientes para se tornar a pessoa que você deseja ser. Então, o autor até diz, né, que Muhammad Ali dizia, eu sou o melhor, eu sou o melhor de todos. E ele foi o melhor boxeador da história. Então, quando a gente se nutre de pensamentos positivos, isso faz toda a diferença para o nosso inconsciente, como até diz Napoleão Hill, a autogestão, a gente se nutrir de pensamentos positivos, faz o nosso inconsciente, então, se nutrir também de coisas positivas e a nossa atitude passa a ser mais positiva. Depois, diz ele, faça a visualização do que precisa para alcançar o resultado. Então, pensa, você acorda pela manhã cansado e você pensa em apresentar o TCC, pegar o canudo na mão, comemorar a colação de grau, festa. Então, cara, visualize como vai ser prazerosa, mas para chegar até lá você tem um caminho para seguir. Então, visualize cada etapa desse caminho e quando ficar cansado, esmorecido, pense no canudo na mão. Pensa no seu sucesso, tá certo?
Depois ele diz novamente que os exercícios melhoram a sua energia ao longo do dia. Então, ele elenca vários fatores positivos para se fazer exercício físico pela manhã. E, além disso, a leitura, cara. Ele diz que a leitura é a forma de adquirir conhecimento e que você deve cumprir segundo o livro, o compromisso de ler ao menos 10 páginas por dia. Mas como a gente está fazendo o TCC e a leitura, o aporte teórico, é peça fundamental para você fazer um trabalho de curso, essa vai fazer o que precisa ler, cara. A gente precisa de um problema de pesquisa estabelecido, fazer uma revisão de literatura muito bem feita para aprofundar o conhecimento na área, e aí a gente pode, então, analisar, propor os resultados e analisar esses resultados de uma maneira muito mais completa do que se não tivesse, então, um conhecimento naquela área. E ele diz também, para você aumentar a produtividade, você precisa escrever, né? Precisa tirar os pensamentos do papel, da cabeça e colocar no papel. Porque quando você faz isso, você tem insights que não deveria. E isso é um dos motivos que deixa os alunos aí, empacados, né? Pensam e não colocam no papel que estão sentindo. Então, seguindo esses ensinamentos aí, segundo o autor do livro, Howell Rodd, você aumenta a sua produtividade e, claro, pode aumentar a sua produtividade no TCC. E aí, gostou do resumo? Tem sugestão de outros livros não técnicos que a gente possa ler? Coloca aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Valeu, galera. Até a próxima.